Descontrole. Comportamentos mais agressivos, falas mais rudes, ofensivas e a sensação de estar no limite. Quando estamos tomados pela raiva, agimos sem pensar e depois vem um sentimento forte de culpa pelos atos cometidos e pelas palavras ditas. Você já se sentiu assim em algum momento? Se sim, fique por aqui, pois vamos falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Mas antes, para você que ainda não me conhece, me chamo Júlia Pasqualino, eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitiva comportamental. Por aqui compartilho conhecimento sobre saúde emocional, autoconhecimento e gerenciamento das emoções. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois toda semana tem vídeo novo por aqui. Para que você possa entender melhor sobre a emoção da raiva, vou utilizar o exemplo do filme Divertidamente. Caso você ainda não tenha assistido, fica aqui a minha recomendação, pois é um filme incrível que fala sobre as nossas emoções. Nessa animação, você percebe que a personagem principal já nasce com um conjunto de emoções logo ao abrir os olhos. É como se essas emoções já estivessem ali. Basicamente, essas emoções possuem uma função na nossa proteção. Por isso, nós temos várias emoções. Temos a raiva, temos o medo, temos a tristeza, temos o nojo, temos a alegria e a surpresa. No livro, no filme, eles não têm a surpresa. É o único que eles não têm, mas eles possuem essas 5 emoções primárias. Portanto, no vídeo de hoje a gente vai se aprofundar na emoção da raiva e ela tem uma função extremamente protetiva e importante para a nossa evolução. A ideia dela é que ela te proteja e ela te coloque em ação caso você precise, por exemplo, se defender. Acho importante falar sobre isso, pois é claro no filme que a raiva ela tem essa função protetiva mesmo, ela tem essa função de ataque. Na raiva você fala sem pensar, você age impulsivamente, usa palavras ofensivas na intenção realmente de magoar o outro. Você pode também quebrar as coisas e até mesmo se machucar por falta dessa questão de controle mesmo. Perceba que tudo isso visa um único objetivo: se defender de uma situação que te deixou desconfortável ou ameaçado. Nesse ponto, quero desmistificar algo. Vejo muitas pessoas dizendo que na raiva as pessoas falam a verdade que não tinham coragem de dizer antes. Em alguns momentos, pode até ser que realmente a pessoa fale a verdade, mas em muitas das situações o que acontece é uma intensificação das emoções, dos pensamentos, que leva a pessoa a falar coisas realmente hostis e na intenção de magoar. Não é necessariamente o que a pessoa pensa, mas porque ela está meio que tomada de uma emoção de defesa e dentro da defesa a gente possui o ataque. Palavras ofensivas funcionam como um ataque. Para que você possa perceber melhor a sua raiva, sabe que ela possui 3 níveis. O primeiro é o fisiológico. Você geralmente sente ela agindo no seu corpo. Você se percebe mais tenso, mais desconfortável. Geralmente a sua mudança física ela é uma pista para você perceber que a sua raiva ela está aumentando. O segundo ponto é o cognitivo. Geralmente há muitos pensamentos fortes sobre as situações que aumentam ainda mais a nossa raiva. Pensamentos como: isso é inaceitável, não acredito que fulano teve a ousadia de falar assim comigo, quem ele pensa que é para agir dessa forma. Esses seriam alguns exemplos do desconforto cognitivo que intensifica ainda mais a raiva. E o último é o comportamental. A pessoa pode ficar mais agressiva, descontrolada, pode usar palavras mais fortes e hostis ou mesmo partir para agressão física. Bom, agora que você entende a função da raiva, vamos nos aprofundar em formas mais saudáveis de lidar com essa emoção. Afinal, por mais que ela seja uma emoção necessária na nossa vida, os estragos que ela faz podem ser realmente prejudiciais para as nossas relações, que também é um ponto muito importante para a nossa qualidade de vida. Se você sofre com esse descontrole, entende que todas as vezes que você tem esse pico de agressividade, logo em seguida você se culpa depois. Suas relações ficam bem difíceis e você fica com aquela amargura de eu não deveria ter falado isso, agido dessa forma, eu gosto tanto dessa pessoa. Então, para além da emoção da raiva, você fica também com uma culpa muito forte, isso acaba minando até a tua autoestima. Talvez você já haja assim faz anos. Então, talvez seja comum na sua rotina ter essa sensação de descontrole. É inclusive comum na terapia eu ver muitas pessoas chegarem assim para mim e falar: eu não consigo me controlar, eu tento, mas eu já perdi, quando eu vejo já perdi o controle. Então a pessoa tem uma sensação de descontrole muito grande e isso acaba prejudicando
o tratamento como um todo, a mudança como um todo, porque a ideia é, por mais que você tenha passado anos sendo assim, saiba que você pode mudar. Então, para te ajudar, eu vou compartilhar algumas estratégias para que você lide melhor com a sua raiva e que isso não te traga prejuízos na sua vida pessoal, profissional e você tenha uma qualidade de vida maior. Um primeiro ponto que vai te ajudar a regular melhor essa emoção é o que eu chamo de esvazie o copo. O que seria isso? A raiva mais intensa, que muda a sua fisiologia, essa que você sente o seu corpo quente, a respiração ofegante, uma elevação da tensão dos seus músculos, provavelmente é a somatória de coisas que você aguenta sem tentar resolver antes. Esvaziar o copo é tirar alguns momentos da sua semana para que você possa realmente relaxar, focar no seu bem-estar, para falar as coisas que te incomodam nas suas relações, por exemplo. Não espere que você encha e transborde esse copo em algum momento específico. Então é importante que você tenha leves doses de realmente esvaziar esse copo. Então, tá se sentindo mal com alguma pessoa? Vá lá e converse antes de você chegar num ponto maior. Você sentiu que você tá fazendo muito mais coisas do que você gostaria? Fale mais nãos antes de você chegar num ponto e explodir com a pessoa e falar que a pessoa não te respeita e tudo mais. Então lembre-se, você está esvaziando o seu copo, a raiva é uma somatória de muita tensão, então você precisa desse momento. O segundo ponto para manejar a sua raiva é perceber ela se intensificando. Geralmente nós percebemos a raiva quando ela já está descontrolada, quando o nosso corpo já está pronto para o combate, para reagir, quando está tudo extremamente intenso. Perceber os níveis do seu desconforto te ajuda a agir antes mesmo que ela fique no nível máximo e você já não consiga mais se controlar. A ideia aqui é saber que você está desconfortável antes mesmo de a raiva atingir um pico máximo e se tornar explosiva. Por exemplo, separe em 3 níveis. Nível 1 é uma raiva tolerável, dá para você se manter no ambiente. Nível 2, ela já está um pouquinho mais intensa, então talvez seja melhor você se distanciar um pouco. Nível 3, vou me isolar, não quero mais ficar aqui, depois a gente conversa. Então você tente perceber os níveis da sua raiva para que você sempre haja antes dela ficar descontrolada. O terceiro ponto, que é extremamente essencial: não lute com a sua raiva. Temos uma péssima mania de lutar contra as nossas emoções intensas e que geralmente, quando você faz isso, o efeito é negativo. A ideia aqui é, você se percebeu com uma raiva talvez no nível 100, que você está tenso, com as sensações físicas fortes, com pensamentos acelerados. Nesse momento, não tente conversar, resolver o problema a todo custo, é aquela coisa, eu não vou dormir brigado. Não. Você está descontrolado? A ideia é, saia de cena. Quando a raiva está muito forte, a nossa cognição necessariamente está baixa. Vou dar um exemplo para você. Imagina que, hipoteticamente, você está andando na rua, de repente você vê um portão aberto e quando você olha para esse portão tem um pitbull solto te olhando. Nesse momento, provavelmente, você tem muitas sensações físicas acontecendo. Então, você fica ali pronto para reagir, para talvez lutar, para talvez fugir realmente. E ali, naquele momento, é muito difícil você responder uma simples pergunta de quanto que é 1 mais 1. Porque quando a sua raiva está muito intensa, a sua cognição necessariamente não está boa. Então, não adianta, eu estou com muita raiva, mas a gente tem que resolver isso. Não. Para naquele momento, porque essa ideia de tentar resolver só vai piorar a situação, cada vez mais você vai se descontrolando mais e brigando mais ainda com a pessoa que talvez você tenha um vínculo legal e você não queira machucar. Então não lute com a sua raiva. Ela está no nível 100? Olha, eu preciso de um tempo, eu sei que ela vai passar e quando ela passar, a minha razão vai voltar a prevalecer. Não lute com as suas emoções. Por último, reflita sobre os seus padrões de como as coisas deveriam ser. Muitas pessoas que possuem níveis altos de descontrole da raiva, por exemplo, geralmente possuem padrões rígidos de como as coisas deveriam ser. Sendo assim, tudo que sai diferente gera um desconforto muito grande e aumenta a chance das pessoas viver com uma raiva constante, né? Aquela pessoa que está sempre irritadiça, sempre angustiada, sempre nervosa, porque tem uma ideia muito rígida de como as coisas deveriam ser. Então reflita, você é uma pessoa que tem muito esses moldes sociais de não, isso é certo, isso é errado, isso deve acontecer, isso não deve acontecer. Perceba esse padrão porque ele é o mantedor de um funcionamento mais rígido, que é a casinha
de uma raiva mais descontrolada. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala somente sobre o perfeccionismo. Talvez esse vídeo possa complementar essa parte, por isso vou deixar o card aqui para que você assista assim que terminar o vídeo de agora, porque ele realmente é um complemento no sentido de perceber que talvez essa rigidez, esse perfeccionismo, pode ser um movimento que aumenta a tua raiva. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha clareado um pouco mais sobre essa emoção tão intensa e que gera tanto desconforto na vida das pessoas. Saiba que sentir raiva o tempo todo não é desejável. Isso é exaustivo para o seu corpo e para a sua mente, pois ambos vivem em alerta. Portanto, cuide dessa emoção, busque entender os motivos para elas estarem aí e, se for necessário, busque um acompanhamento com um psicólogo para facilitar o seu processo de mudança. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com um amigo que precisa aprender melhor sobre o manejo da raiva e te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!